eu quero te fazer uma pergunta bem interessante para começar a ministração desta mensagem de Deus. A pergunta é a seguinte: qual é a pessoa mais mansa que você conhece? Qual é a pessoa mais mansa que você conhece, ou a pessoa mais mansa que você já conheceu na sua vida? Jesus não vale. Jesus não vale. Qual é a pessoa mais mansa que você conhece ou que você conheceu na sua vida? Agora uma segunda pergunta. Numa escala de 0 a 10, o quanto que você se considera uma pessoa mansa? Numa escala de 0 a 10, que nota que você dá para a qualidade da mansidão? Que nota que você se daria? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é justamente sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, lá no capítulo 5, versículo 5. Em Mateus capítulo 5, a partir de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos o chamado Sermão do Monte, que nós não sabemos se Jesus pregou aquilo de uma vez só, ou se Mateus, que foi um dos apóstolos de Jesus, ele reuniu todos aqueles ensinos e colocou e fez uma coletânea nessa parte do evangelho que ele escreveu. Isso não importa, o que importa é que foi que Jesus que ensinou. E nós temos nesse sermão, no chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, nós temos expresso nas palavras de Jesus o caráter de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Aqui nas canções que nós entoamos, o Renato, que eu acredito que foi o que separou as músicas, né? Ele separou músicas que falam do reino de Deus, da gente fazer a vontade do reino de Deus, do reino de Deus estar em nós, e desta vontade do reino se cumprir em nossa vida. Eu acho extraordinário como o Espírito Santo age na igreja, porque nada disso foi combinado. Nada disso foi combinado, mas as músicas que nós cantamos aqui hoje pela manhã tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar da parte de Deus. Isso mostra como que o Espírito Santo ele age no culto, em prol da vontade de Deus e em prol do seu povo. Porque quando o músico está separando as músicas lá e preparando as músicas, se ele estiver sendo dirigido por Deus, o Espírito Santo vai inspirar, vai mostrar as músicas que devem ser cantadas. A mesma coisa o pregador. Por isso que é muita ignorância achar que o pregador não tem que preparar a mensagem. Tem que preparar sim, porque enquanto ele está preparando a mensagem, ou o sermão, né, porque a mensagem é de Deus, mas o sermão é do pregador, o Espírito Santo está agindo naquele momento ali, está falando ao coração dele. Aí o Espírito Santo, sem os servos dele saber, um servo na casa dele, o outro servo na casa dele, cada um na sua casa, e o Espírito Santo ali agindo no nosso coração. Então isso é muito interessante, a ação do Espírito, né? Para que Deus fale conosco neste momento que se chama agora. Amém? Então as músicas têm tudo a ver com o que eu falei, com o que eu vou falar aqui nesta manhã, melhor dizendo, porque quando você vai para o Sermão do Monte, você encontra o caráter que se espera de um discípulo de Jesus, de uma discípula de Jesus, de um filho, de uma filha de Deus, tá? O Sermão do Monte, eu fiquei quase 2 anos, quando nós tínhamos escola bíblica pela manhã lá na Feliz de Camargo, nós fomos estudando o Sermão do Monte versículo por versículo, e eu não consegui terminar os 3 capítulos, 5, 6 e 7. Eu terminei lá pelo capítulo 6 e ficamos 2 anos estudando versículo por versículo, para você ver a riqueza do que nós temos aqui em nossas mãos. Então é muito importante que quando você lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, você tem que entender que ali há algo espiritual para a tua vida, e você está se alimentando de um alimento espiritual. E quando você está lendo a palavra de Deus, você tem que falar com o Espírito Santo, você tem que falar com Jesus e perguntar para Ele, perguntar para o Espírito, o que o Senhor quer me ensinar através dessa escritura. E o versículo que nós vamos ler fala de mansidão, Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Qual a pessoa mais mansa que você conheceu, ou que você conhece?
E qual a nota que você dá para a sua mansidão, de 0 a 10? Você vai ver que nos primeiros versículos do chamado Sermão do Monte, que está no capítulo 5, você que conhece bem a Bíblia, você sabe que Jesus começa esse sermão falando das bem-aventuranças. Há várias bem-aventuranças aí, e uma dessas bem-aventuranças é: bem-aventurado aquele que é manso, porque eles herdarão a terra. Deixa eu falar algo muito importante sobre as bem-aventuranças, indo do geral para depois ir para o específico, para que você entenda o que significam essas bem-aventuranças. Primeiro, as bem-aventuranças não são como os dons, que você vai lá para 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4, Efésios 4:11, em que você encontra os dons espirituais, os dons ministeriais, em que a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele não dá os mesmos dons para todas as pessoas. As bem-aventuranças não são como os dons. As bem-aventuranças ensinadas por Jesus aqui, elas são para todos nós. Então a primeira coisa, as bem-aventuranças são para todos nós. Então não me venha com essa: eu não tenho o dom da mansidão. Isso não é para mim, isso é para o irmão aqui do lado, né? Meu negócio é ir para o pau mesmo e quebrar o pau, porque eu não tenho esse dom. Então a primeira coisa, a mansidão, ela não é como um dom. As bem-aventuranças são como um dom, não são como dons. Segundo, as bem-aventuranças, elas independem das circunstâncias. Cada bem-aventurança deve ser vivida, cada bem-aventurança, em qualquer circunstância. Estejam as coisas bem, estejam as coisas ruins, nós precisamos, segundo a vontade de Deus, segundo o que Jesus falou, viver cada uma delas sempre, independentemente da circunstância. Mas essa circunstância não me permitiu ser manso. Mas essa circunstância não me permitiu fazer o que Deus queria. Então no Evangelho não existe isso, ok? Terceiro lugar, as bem-aventuranças são a vontade de Deus para nós, que tem a ver com o que eu acabei de falar. É a vontade de Deus, não é simplesmente um convite, um conselho, mas é a vontade de Deus para todos nós. Em quarto lugar, as promessas das bem-aventuranças estão condicionadas à obediência a cada uma delas. Você vai ver que para cada bem-aventurança tem lá uma promessa. Qual que é a promessa para os mansos? Herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque delas serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então veja que para cada bem-aventurança tem uma promessa. Então essa promessa, cada promessa de cada bem-aventurança está condicionada à obediência. E em último lugar, as bem-aventuranças, elas demonstram qual é a perspectiva de felicidade para aqueles que fazem parte, como nós cantamos aqui, do reino de Deus. Hoje em dia muito se fala sobre felicidade. Na psicologia, bem-estar psicológico ou bem-estar subjetivo, se fala muito sobre felicidade hoje em dia. Para o cristão, a felicidade depende da gente viver a vontade de Deus. Para o cristão, a felicidade está ligada a gente fazer a vontade de Deus, é a gente fazer cumprir em nós o plano de Deus para a nossa vida. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos por minha causa. Bem-aventurado, porque bem-aventurança significa alguém, bem-aventurado significa alguém mais do que feliz. Uma pessoa bem-aventurada é alguém mais do que feliz. Mais do que feliz os mansos. Então a felicidade do cristão está associada à nossa relação com Deus, à nossa relação com Jesus, ao nosso relacionamento com Ele. É por isso que o crente que conheceu Jesus de verdade,
O crente que teve um encontro com Cristo, que nasceu de novo, foi transformado numa nova criatura, numa nova pessoa. O cristão que foi cheio do Espírito Santo, quando ele peca, isso nos destrói por dentro. Se você é um crente verdadeiro, você sabe o que eu estou falando. Quando a gente peca, a gente se sente destroçado por dentro, porque aquele que conheceu a Cristo anela pela comunhão com Ele, pela intimidade com Ele, porque a gente sabe que Jesus é o caminho da felicidade, é o caminho da bem-aventurança. Os seus ensinos, a sua vontade são o caminho para a nossa bem-aventurança. Amém? Então aí uma visão geral do que significa as bem-aventuranças e a mansidão dentro desse contexto. Agora, em segundo lugar, a gente precisa entender o que não é a mansidão, porque quando a gente fala de mansidão, talvez muitas pessoas pensem em alguém, vamos dizer assim, num sujeito fleumático, num sujeito que está vendo o teto cair em cima da cabeça dele, ele não faz nada, alguém letárgico, alguém lento, alguém devagar, alguém mole, alguém frouxo. Então deixa eu dizer uma coisa para você: ser manso não significa nada disso. Ser manso não significa você deixar que as pessoas se aproveitem de você. Isso não é ser manso, isso é ser bobo, isso é ser capacho dos outros, isso é você se permitir estar num relacionamento abusivo, que te aprisiona, que te faz mal. Isso não tem nada a ver com mansidão. Quantas pessoas estão presas, escravizadas num relacionamento abusivo, num namoro e às vezes dentro de um casamento? Às vezes existe um relacionamento abusivo entre o indivíduo e a religião que ele serve, e aquela pessoa está sendo usada. Isso não tem nada a ver com mansidão. Você deixar que as pessoas se aproveitem de você, você deixar que as pessoas passem por cima de você, você permitir que as pessoas atropelem você, isso não tem nada a ver com mansidão. Mansidão não significa você não buscar os seus direitos. Alguém te prejudicou, você tem um direito legal, você tem um direito jurídico de buscar ali os seus direitos. Mansidão não é você abrir mão dos seus direitos enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Isso não significa você buscar os seus direitos, não significa que você não seja manso. Em terceiro lugar, ser manso não significa você deixar de agir com bravura, com garra, com coragem, de uma forma enérgica, quando a situação exige, porque há situações na vida que exigem que você haja com bravura, com garra, com coragem, com energia. Então ser manso não significa você deixar de ser essa pessoa que tem bravura. Bravura que eu falo não é você sair brigando com os outros não, tá? Você ser bravo, bravura de coragem, de garra, de você ir para cima, de você, como diz no ditado popular, você matar um leão por dia. Então, ser manso não significa você não ser alguém impetuoso, corajoso, como muitas situações da vida exigem que nós venhamos agir dessa maneira. Então, o que é mansidão do ponto de vista de Jesus? O que significa ser manso? O que significa ser manso dentro da perspectiva de Jesus? Dentro da perspectiva do Evangelho, dentro da perspectiva da Palavra de Deus, dentro da perspectiva do Reino de Deus. A Bíblia diz, eu perguntei para você, qual a pessoa mais mansa que você conheceu, ou que você conhece, e qual o seu grau de mansidão? A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que existiu na terra, ou em Israel, ou no Antigo Testamento, não importa. Mas, olha, Moisés é colocado como uma das pessoas mais mansas que existiram. E vamos lembrar do que aconteceu com Moisés, o homem mais manso, quando ele ficou bravo, porque o povo estava lá enxuriçando a cabeça dele, que não tinha água, não tinha carne, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha ar-condicionado, não tinha carro, estava chovendo, estava sol, ele reclamava de tudo. E aí Moisés pegou a vara e tuf na rocha, feriu a rocha, e a rocha era um símbolo de Jesus, um tipo de Jesus. E aí Deus repreendeu Moisés,
porque ele estourou. O homem mais manso que já se ouviu falar, ficou nervoso, porque não existe alguém manso perfeito, não existe um manso perfeito, somos mansos pecadores. Então a gente precisa entender o que significa essa mansidão, para que a gente não haja como Moisés, para que a gente não perca a cabeça como Moisés, porque se você perder a cabeça, você pode perder a bênção. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele feriu a rocha, ele ironizou o povo, brigou com o povo. Então Moisés ficou fora da terra prometida, ele só viu de longe assim, ó. Deus levou ele no monte, ele pôde ver toda a terra de Canaã, do monte onde ele estava ali, antes de pisar na terra que Deus havia prometido. Então, a primeira perspectiva de mansidão que nós aprendemos é a mansidão em relação a nós e em relação aos outros. É aquela mansidão que nós entendemos, que a Bíblia nos ensina, como um autocontrole. Autocontrole, você tem o controle sobre as suas emoções, sobre as suas palavras, sobre os seus comportamentos. Autocontrole. Autocontrole da língua. A Bíblia fala muito sobre os pecados da língua. Provérbios então nem se fala, né? O quanto que você tem controle sobre a tua língua, o quanto que você tem controle sobre as tuas palavras. A Bíblia diz, através do apóstolo Tiago, que alguém que controla a língua, consegue controlar toda a sua vida, porque a língua é esse órgão tão pequenininho, né? Tão pequenininho, mas ele consegue incendiar uma comunidade inteira, uma sociedade inteira. E naquela época de Tiago não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular. Então hoje o mundo está pior dentro desse ponto, dentro dessa perspectiva, do que nos dias de Tiago, porque hoje não é só a língua, é também a informação digital que é transmitida numa fração de segundo. Você está nervoso, e aí você não tem autocontrole, alguém te feriu, alguém te chateou, aí você vai para a rede social e dá direta, indireta, e desfere abelhas africanas em gente que não tem nada a ver com o seu problema. E às vezes a indireta ela é ruim, porque ninguém sabe com quem você está falando, e todo mundo fica chateado com você. O pior momento de você ir para a rede social é quando você está nervoso, você está chateado, frustrado, bravo. Não faça isso, porque você está queimando o seu próprio filme, você está prejudicando a sua própria imagem. Vá para a oração, desfira as suas abelhas africanas diante de Deus. Faça como Davi, que chegava diante do Senhor e abria o coração dele, falava dos inimigos dele para o Senhor, porque ali Deus vai saber tratar o teu coração. Como que é o seu autocontrole no falar? Como que é o seu autocontrole das suas emoções? Como seres humanos, ficamos irados, ficamos frustrados, ficamos tristes, ficamos chateados. As emoções negativas fazem parte da vida. Não tem como você eliminar as emoções negativas, mas é possível você controlá-las. Eu não quero dar uma palestra aqui de inteligência emocional, porque a inteligência emocional fala sobre isso, porque eu quero ir mais além. O que eu estou falando aqui é daquele domínio próprio que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, no versículo 23. Ele aponta a mansidão e o domínio próprio como um aspecto do fruto do Espírito. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, que a pessoa que é controlada pelo Espírito Santo de Deus vai produzir mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, autocontrole, mansidão nas emoções. Você fica irado, você fica chateado, você fica nervoso, você quer jogar a pessoa pela janela, você quer atropelar o sujeito, você quer falar um monte de verdade, mas o Espírito Santo na tua vida ajuda você a ter domínio próprio. Por quantas vezes você prejudicou a sua vida e a vida de outras pessoas, porque lhe faltou domínio próprio, porque lhe faltou autocontrole das emoções, autocontrole das palavras,
Ou quem sabe, isso não aconteceu uma vez, pela qual você se arrepende eternamente. Mas quem sabe isso é uma fraqueza que você tem. É o seu famoso calcanhar de Aquiles, lá da mitologia grega, sua fraqueza, o seu ponto fraco, a falta de domínio próprio, a falta de autocontrole, você não consegue controlar as palavras. Sabia que Pedro tinha esse problema, né? Pedro tinha esse problema com as palavras, ele não pensava para falar, vinha na cabeça e ele se falava, vinha no coração ele já soltava, e quando via já tinha falado, e o estrago já estava feito. Se você tem esse problema, e esse problema está prejudicando você, isso é falta de mansidão, é falta de mansidão, é falta de domínio próprio, falta de autocontrole. Você precisa pedir para que o Espírito Santo te ajude. Autocontrole dos impulsos, dos apetites, dos desejos do nosso corpo, porque você tem necessidades físico-biológicas, afetivas, você é um ser humano biopsicossocial, você tem necessidades de todos os tipos. Por isso que você dormiu nessa última madrugada. Espero que você tenha tido uma ótima, excelente noite de sono. E a Bíblia diz que Deus abençoa os seus amados enquanto eles dormem. E você acordou pela manhã, e se você não está jejuando, você tomou café, você tomou banho, você se aprontou, porque tudo isso tem a ver com as nossas necessidades. Nós precisamos dormir, nós precisamos casar. Paulo fala sobre isso. Olha, se você não consegue dominar os seus desejos sexuais, se case. 1 Coríntios 7, Paulo fala claramente das nossas necessidades sexuais, sem tabu, sem ficar dando voltas. Ele fala claramente, olha, por causa da prostituição, para que a gente não fique se prostituindo aí, pegando todo mundo, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma tem o seu próprio marido. Então melhor casar do que viver ardendo em desejo sexual. Paulo fala sobre isso. É óbvio que você não vai casar só por causa disso, né? Se você casar só para ter sexo, você vai arrumar um outro problema na tua vida, e na vida de com quem você está se casando. Então nós temos desejos, temos necessidades de comida, de sono, de sexo, de amor, de afeto, e nós precisamos suprir essas necessidades. Agora, tem um jeito de Deus de fazer isso, tem um jeito saudável de fazer isso, tem a maneira correta de se fazer isso. Jesus dormia, não dormia? Jesus comia, não comia? Comia. Jesus, ele se retirava para orar, porque ele precisava orar. Ora ele estava com a multidão, ora ele estava com seus amigos, porque ele precisava de amigos. Se Jesus precisava, quanto mais a gente. Agora, se você excede no sono, só quer ficar dormindo, isso é preguiça, ou algo pior como a depressão. Se você come além do que seu corpo necessita, isso é glutonaria. Se você excede no sexo, se você tem um problema de pornografia, então isso é pecado. Mas você ter um relacionamento sexual com sua mulher, com seu marido, isso é agradável aos olhos de Deus. É engraçado porque quando você é solteiro, o diabo quer que você faça sexo com sua namorada e com seu namorado. E quando você casa, o diabo quer que você pare de fazer sexo com seu marido e com a sua esposa. É interessante isso, né? Então veja bem, a mansidão, controle sobre as necessidades nossas que precisam ser supridas, autocontrole no relacionamento com os outros. Você é aquela pessoa que não sabe falar não? Você quer dizer sim para todo mundo? Você tem uma necessidade de agradar todo mundo, de falar sim para todo mundo, você não sabe dizer não para ninguém? Você tem um problema na tua vida de falta de mansidão, numa perspectiva do autocontrole, do domínio próprio. Então você tem que tomar muito cuidado nos seus relacionamentos. Domínio próprio, autocontrole. A mansidão e o domínio próprio são aspectos do fruto do Espírito, da presença de Deus na nossa vida. O quanto tem lhe faltado a você e a mim e a nós a mansidão. Eu repito, esta mansidão que Jesus fala em Mateus 5,5 como uma bem-aventurança,
não é um dom, não é uma coisa que é para um e não é para outros. Não é uma coisa que a gente faz opcionalmente. É um mandamento de Deus. E Deus espera que a gente obedeça a esse mandamento. Uma outra perspectiva da mansidão é a mansidão, eu falei em relação a nós e aos outros, agora a mansidão em relação a Deus, em relação à vontade de Deus. Porque tudo que Jesus fala em Mateus, sobretudo em Mateus, e em Mateus capítulo 5, 6 e 7, tudo que Jesus fala está relacionado ao reino de Deus, à ética do reino, à vontade do reino, aos propósitos do reino. Então a mansidão aqui, ela está no contexto da vontade de Deus, do que Deus quer para a nossa vida. Então, nessa outra perspectiva do reino, nessa outra perspectiva da vontade de Deus, os mansos aqui são aqueles que se humilham diante de Deus, reconhecendo a sua total dependência do Senhor. Porque a mansidão é isso, é você se tornar dependente, reconhecer a sua dependência de Deus. Porque o que é o homem sem Deus? O que é o ser humano sem Deus? O ser humano sem Deus é alguém que quer viver independentemente da vontade de Deus, é alguém que se coloca no trono da sua vida. Mas um discípulo de Jesus, um cristão, um crente, nascido de Deus, é alguém que sai do trono do seu próprio coração e deixa que Jesus assuma esse controle. Para isso, você precisa de mansidão espiritual. Você não pode ficar se estapeando com Jesus, querendo tirar ele do trono para você sentar, porque tem gente fazendo isso com Jesus. Só que Jesus não sai no tapa com ninguém não. Jesus chega e fala: você quer sentar no trono? Senta aí, vai, comanda a sua vida, faz do jeito que você quer. E tem muito crente vivendo assim, arrancando Jesus do trono, ele mesmo sentando e vivendo do jeito que ele quer. E ele acha que aquilo é cristianismo, ele acha que aquilo é viver o evangelho. Dentre esses estão os desagrejados, que acreditam que podem viver um cristianismo fora do contexto da comunhão da igreja. Essa turma que fala que não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de irmão, não precisa de culto público, pegam lá textos isolados do Novo Testamento, pinçam, tiram do contexto, para fundamentar este evangelho distorcido, adulterado, contaminado, invertido, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus projetou para a sua igreja e para a nossa vida cristã. Então a mansidão para a vontade de Deus. Os mansos aqui são aqueles que não endurecem o coração para a vontade de Deus. Mansos aqui são aqueles que não endurecem o coração para o que Deus quer. Vamos lembrar o que Deus disse para Moisés em Êxodo 32:9, não precisa abrir, depois você procure lá. Êxodo 32:9. Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, esse povo de Israel é um povo de dura cerviz. O que significa dura cerviz? Da onde vem essa palavra cerviz? Cerviz vem de cervical, vem daqui, ó, dessa região aqui da nuca, o começo aqui da nossa coluna, né? Não sei se estou falando uma besteira, mas cervical vem a palavra cerviz vem de cervical, vem aqui do pescoço, da nuca. Por que dura cerviz? Porque era um povo que tinha dificuldade de se voltar. Quando Deus fala dura cerviz, Ele está usando de uma metáfora, de uma linguagem, né, comparando com o pescoço, esse movimento de se voltar e se virar para quem está nos chamando, para alguém ou para quem está chamando a nossa atenção. Deus estava chamando o povo de Israel, Deus clamava pelo povo de Israel, Deus estava tentando falar com Israel, mas Israel não se voltava para ouvir, tinha um pescoço duro, um pescoço espiritualmente duro, endurecido. Deus falando e ele está lá, espiritualmente enrijecido,
atrofiado, com hérnias espirituais, e a pessoa fica ali imóvel. Deus fala e a pessoa não quer ouvir. Ela não é mansa para se voltar para o que Deus está falando. Esses mansos dos quais Jesus se refere é justamente um comportamento oposto, contrário daquele do povo de Israel, um povo de dura cerviz. O Novo Testamento fala de cristãos de dura cerviz. Por exemplo, Diótrefes, a quem João ele condena na sua segunda ou terceira epístola. João, escrevendo para um pastor chamado Gaio, fala de Diótrefes. Diótrefes era um dos líderes cristãos que se rebelou contra a autoridade pastoral e apostólica de João. E Diótrefes estava falando mal de João, falando mal dos apóstolos, excluindo os irmãos da igreja que não concordavam com ele. Um líder autoritário, rebelde, que não ouvia o que Deus estava falando através de João para ele. Diótrefes era um homem de dura cerviz. Será que nós somos pessoas de dura cerviz? Numa outra linguagem metafórica, está lá em Ezequiel, Deus fala através do profeta, ele fala do coração de carne e do coração de pedra. Uma pessoa de dura cerviz é uma pessoa que tem um coração de pedra, um coração empedernido, um coração endurecido para Deus. Um coração de carne é um coração de alguém que tem o coração mole para Deus. Quando Deus fala, ele prontamente se arrepende, acata, ouve, aceita, absorve a palavra de Deus no coração. Quem somos nós? Somos esses mansos que ouvem, acatam a palavra de Deus. O fato, meus irmãos, é que as pessoas de dura cerviz, de coração de pedra, aqueles que não são mansos, que tentam servir e buscar a Deus e viver espiritualmente com os irmãos, com um coração desses, essas pessoas sofrem demais. Elas sofrem, elas estão sofrendo, porque elas estão querendo viver o evangelho ao seu modo, à sua maneira. Isso causa sofrimento a essas pessoas. Elas precisam de conversão, de novo nascimento, de encontro com Deus. Por isso que porque não tem como ser feliz, não tem como ser bem-aventurado com um coração de pedra, não tem como ser mais do que feliz, sendo uma pessoa de dura cerviz. Por isso que mais do que feliz, ao contrário daqueles, são os mansos, mansos para a palavra de Deus. Irmãos, quem somos nós? Nós somos mais parecidos com Saul ou mais parecidos com Davi? Saul, o primeiro rei de Israel, Davi, o segundo rei de Israel. Os dois reis foram guiados espiritualmente por Samuel, o último juiz de Israel, um dos homens mais extraordinários de toda a Bíblia. Um homem que foi hiper, mega, power blaster usado por Deus. Samuel era tão querido pelo povo de Israel que quando ele morreu, fizeram um enlutamento de um mês. O povo de Israel chorou por um mês a morte de Samuel. Samuel ungiu os dois reis a Israel, Saul e Davi. Mas havia uma diferença muito grande entre esses dois homens. Saul era o campeão nacional das desculpas. Quando Saul, ele pecava contra Deus, e Samuel ia até ele para repreendê-lo, Saul nunca dizia: olha, eu pequei, estou arrependido. Não, ele dava desculpas, justificativas. Dura cerviz, coração de pedra. Mas e o Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, o que não significa que ele era perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia o que Deus queria para a vida dele. E quando Davi pecava, o outro profeta Natã, porque aí o Samuel já tinha morrido, o Natã, que assumiu esse lugar de uma espécie de pastor na vida do Davi, o profeta Natã, quando chegava para Davi, dizia: ô Davi, você pecou contra o Senhor. Davi, ele não ficava dando desculpas, dando justificativas. Davi dizia:
prontamente: pequei contra o Senhor. Coração manso para acatar a vontade de Deus. Esses são bem-aventurados. Bem-aventurados não são aqueles que não erram, porque isso é impossível. Bem-aventurados são os mansos, que quando erram, aceitam a repreensão do Pai, a disciplina do Pai, ouvem o chamado do Pai para que volte, o chamado do pastor para que volte ao aprisco. Nas duas perspectivas, seja do autocontrole, ou seja da obediência, esta mansidão são atitudes que se esperam de um filho e de uma filha de Deus. Amém? E eu quero concluir falando da promessa: os mansos herdarão a terra. Aí você fala: mas pastor, só esse finalzinho já daria 1 hora de mensagem. Pastor, mas a gente não vai para o céu? É verdade, a gente vai para o céu. Mas em que sentido que nós vamos herdar a terra? Não no sentido das testemunhas de Jeová, porque com todo respeito eles estão enganados em relação a isso. Vamos herdar a terra no seguinte sentido: Jesus, ele disse lá em João 14: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Mas eu vou preparar um lugar. E eu acredito que esse lugar já está preparado. E as Escrituras nos revelam que este lugar é a Nova Jerusalém, uma cidade espiritual que tem o formato de um cubo enorme, que será a morada dos santos, a morada da igreja, a Nova Jerusalém. E a Bíblia nos ensina no Novo Testamento que a igreja, ela está conectada com a cidade, com essa cidade espiritual. Ela está ligada, ela está associada à cidade. A Nova Jerusalém, ela está ligada com a noiva do Cordeiro. E lá no Apocalipse, nas últimas palavras de João, a Bíblia diz que Deus destruirá esse mundo, destruirá esse universo, e Deus fará novos céus e nova terra. A única coisa que será preservado no mundo espiritual e no mundo natural serão os santos do Senhor, nós que estaremos na cidade e a própria cidade. E aí Deus fará novos céus e nova terra. E o apóstolo João, na sua visão, ele vê essa nova Jerusalém descendo sobre essa nova terra. Então é nessa nova terra que Jesus está se referindo. É assim que eu creio, é assim que eu acredito. Porque a gente, para entender o que a Bíblia está dizendo, a gente tem que ir para todo um contexto e ligar os pontos. Então, nós herdaremos este lugar. Você tem essa esperança? Amém? Irmãos, como este dia está próximo. Como está próximo o arrebatamento da igreja. Talvez mais do que a gente imagina. Eu não quero ser aqui um profeta, nem estou dando revelação nenhuma, hein? Certo? Mas o fato que essa crise mundial trazida pela pandemia, crise política, crise econômica, crise ética, intolerância, o ódio, polarização de ideias no mundo inteiro, entre posicionamentos éticos, políticos, crise na saúde, o ambiente está propício para o surgimento do anticristo, porque o governo do anticristo será um governo político-religioso que vai dominar o mundo inteiro. Há uma crise no mundo inteiro, e o mundo anseia por um Salvador, e o anticristo vai surgir como esse Salvador. Só que nós cremos que a igreja não estará aqui quando o anticristo surgir. Nós seremos arrebatados, porque o caráter da grande tribulação, que é o período do anticristo de 7 anos, o caráter da grande tribulação é de juízo de Deus sobre a terra, e a igreja não pode ser alvo do juízo de Deus. Mas a igreja já enfrentou lutas e perseguições na sua história, é verdade, mas a igreja não pode ser alvo do juízo de Deus. E nós estamos dentre aqueles que acreditam que a igreja não passa a grande tribulação, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor, como diz Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4.
Irmãos, esse dia pode estar mais próximo do que a gente imagina. Pode ser nessa semana, pode ser nesse mês, pode ser esse ano ainda, pode ser hoje, pode ser agora. Estamos preparados para subir com o Senhor? Quando o Senhor vier nos buscar para a sua morada, que Ele preparou para nós, Jesus disse que se inaugurará um tempo terrível na terra, jamais visto em toda a história da humanidade. Os mansos herdarão a terra. Nós não estaremos aqui. Amém? Você vai subir com a igreja do Senhor. Você vai subir com os crentes que ressuscitarão, e todos nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante ao que Jesus tem hoje no céu. E como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Volto a perguntar, dentro dessa perspectiva do autocontrole e da obediência, agora você tendo uma visão mais clara do que Jesus está falando, qual a nota que você dá para a sua mansidão? Para essa mansidão que Jesus está falando, de 0 a 10, que nota que eu dou para a minha mansidão? Será que a gente precisa elevar um pouco essa nota? Eu acho que todos nós, né? Então eu quero convidar você nesse momento a ficar em pé, fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Eu quero convidar você a aceitar o apelo do Espírito Santo, o apelo que o Espírito Santo faz a mim e a você, a todos nós, para que a gente permita que o Espírito Santo nos ajude a ter sob controle os nossos apetites, os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos relacionamentos, as nossas palavras. A gente dá trabalho para Deus, irmão. Não damos? Demos muito trabalho para Deus. Quando Paulo fala assim em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, a ideia que a gente tem é do Espírito Santo se evaporando dentro da gente, né? Mas não é bem isso que Paulo está falando, porque o nosso português ele é meio complicado na hora de traduzir. A palavra apagueis o Espírito, lá no grego, Paulo está dizendo o seguinte: não atrapalhem o agir de Deus na vida de vocês por meio do Espírito. O que é o apagar o Espírito? Apagar o Espírito é quando a gente não colabora com o agir de Deus, a gente atrapalha Deus, com a nossa teimosia, com a nossa dura cerviz, com os nossos pecados. E aí o Espírito Santo não pode agir em nós, porque a gente não está cooperando com Ele. Então apagamos, ou seja, nós apagamos o agir dEle, os propósitos de Deus não se cumprem na nossa vida. Então que nós venhamos ser mansos para Deus, para a vontade de Deus, para que esses propósitos do reino que nós cantamos hoje se cumpram na nossa vida. Amém, irmãos? Eu convido você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração, peça para que Jesus, o Espírito Santo, Pai, te ajude a ser esta pessoa mansa, que herdará a nova Jerusalém, que será colocada posta no novo céu e na nova terra que Ele vai fazer, que Ele vai criar. E tudo que Deus faz, Ele faz por amor. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, perdoa, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, Senhor, porque muitas vezes agimos como o povo de Israel, com dura cerviz. Muitas vezes o Teu Espírito encontra em nosso coração um coração de pedra. Muitas vezes queremos tirar o Senhor do trono da nossa vida. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque quando assim o fazemos, nós apagamos o Teu Espírito, nós atrapalhamos os nossos relacionamentos, nós ferimos as pessoas, nós entristecemos o Teu Espírito Santo.
nós deixamos de fazer a tua vontade, a gente deixa de ser aqueles mansos que herdarão a terra. Por isso, Senhor, nos perdoa, lava-nos com teu sangue, transforma o nosso coração pelo poder do teu evangelho, transforma o nosso coração em coração de carne, transforma o nosso coração de gente que vive esta mansidão que Jesus ordenou para a gente. Transforma o nosso coração, Senhor, sonda o nosso coração, sonda o nosso espírito pelo teu Espírito Santo, e ajuda-nos, Pai, a enxergar os nossos pontos cegos, o que precisa ser, Pai querido, corrigido, abandonado, deixado, renunciado na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos pelo teu Espírito a ter controle sobre as nossas palavras, emoções, relacionamentos, atitudes, comportamentos, decisões, a ter controle sobre as nossas necessidades, que nada tenha domínio sobre nós, Pai, que nada tenha domínio sobre nós, nem a internet, nem as redes sociais, nenhuma pessoa, os nossos desejos e necessidades, que não sejamos escravos de nada e de ninguém, que sejamos escravos somente de Cristo, do teu Espírito, porque este é o caminho da bem-aventurança, o caminho da felicidade, de uma vida mais do que feliz. Nos rendemos a Ti, Senhor, vamos adorar ao Senhor.